Muito bem, estamos começando aqui a live de hoje, desse dia 28/5, para a gente falar um pouquinho sobre literatura, sobre fanzine e sobre educação. Não tem ninguém ainda na live porque a gente está começando, mas a gente pode ir tocando assim mesmo porque estamos gravando. E meus convidados hoje aqui para fazer esse bate-papo muito legal e muito necessário, ainda mais nesse período obscuro que a gente está passando, né? Um período aí de caça às bruxas, praticamente de todo mundo. Todo mundo virou a bruxa e poucos são os caçadores agora, né? Eu vou começar aqui com o primeiro convidado. Na verdade, eu que sou o convidado, né? Eu que vou mediar, né? Mas o meu primeiro amigo para colocar aqui, meu querido João. João, alô João, João Francisco Aguiar, direto de Serrana. Boa noite, Marco. Tudo bem? João, tudo bem, cara? E você? Tudo jóia. Vamos começar essa Legal. conversa aí que ela vai ser boa. O João com essa camisa aí do coletivo, já dando a letra do que está Isso. acontecendo, né? Essa camiseta aqui é do coletivo Z, um coletivo voltado não só aos fanzines, porque não tem só fanzineiro nele, né? Voltado aos quadrinhos, voltado ao cinema, voltado à literatura. A gente vai falar bastante dele, assim, no decorrer da conversa. Ô, João, junto com a gente tem também o Arnaldo, um amigo que você nos colocou em contato aí para participar dessa live. E eu queria que você fizesse o seguinte: primeiro, você, João, se apresentasse para quem está assistindo a gente e quem vai assistir depois, e na sequência de apresentasse o Arnaldo, trouxesse o Arnaldo para esse mundo nosso aqui de cada dia. Beleza. Bem, meu nome é João Francisco, né? Nas escolas sou conhecido por professor Jofra, que seria a contração de João e Francisco, né? Jô de João, Frá de Francisco. E sou professor há 15 anos e trabalho com fanzines nas escolas até antes mesmo de me formar, porque antes de me formar eu era estagiário no sistema prisional. E no sistema prisional eu comecei a trabalhar com fanzines porque eu percebi que as aulas tradicionais, né, eram bem difíceis de serem compreendidas pelos alunos, né? Aquele modelo de aula já não tinha dado certo para eles. E no sistema prisional, por exemplo, você não tem problema com indisciplina. Nenhum aluno lá não vai fazer sua atividade, todos farão. Porém, Sim. uma coisa é fazer a atividade, outra coisa é aprender. Uma coisa é produzir, uma coisa é se engajar, né? E por meio dos fanzines, eu comecei, né, de um modo bem primário na época, porque eu fazia fanzine já, mas eu não sabia como trabalhar os fanzines em sala de aula. Então aprendi, né, desenvolver essa didática fazendo no sistema prisional. E posteriormente que eu comecei a trabalhar de um modo assim com mais clareza em sala de aula depois que eu terminei a faculdade de letras e fui trabalhar na Fundação Casa. Na Fundação Casa, senti o mesmo que eu sentia no sistema prisional, que eram alunos que já não tinham dado certo naquele padrão tradicional da escola. E eu falei, eu vou voltar então a trabalhar com fanzines nas escolas. Eu me lembro que o primeiro ano na Fundação Casa eu não trabalhei fanzines. Eu procurei ser um professor padrão, falei, não, né? Sala de aula mesmo. Só que aí falou mais alto o trabalho com fanzines, eu comecei a estudar mais a questão voltada para a sala de aula, e eu comecei um projeto bem bacana que teve apoio inicialmente de uma professora de arte, que era uma professora de arte que não está mais na Fundação Casa até, e nós começamos a desenvolver, a professora era Vanessa, ela é professora em Ribeirão,
E nós começamos a desenvolver um projeto chamado Voltar a Ser. No projeto Voltar a Ser, os alunos faziam oficinas. Oficinas de colagem, oficinas de poema, de contos. Eles tinham momentos para leitura. E no final de cada semestre, eles produziam um fanzine. E esse semestre não, no caso ali, no final de cada bimestre, eram 2 em cada semestre que nós fazíamos. E era o fanzine Voltar a Ser, que é esse que eu tenho aqui. Esse é um deles, fanzine Voltar a Ser, em que eles tinham total liberdade de composição relacionada ao tema. Então, Voltar a Ser, era o projeto Voltar a Ser Reticências. Então, cada grupo de alunos que fazia o fanzine... João, mostra o fanzine de novo aí. Tá. Cada grupo de alunos que fazia o fanzine, eles tinham liberdade na produção e eles completavam esse Voltar a Ser. No caso desse fanzine aqui, os alunos, mais ou menos 3 alunos faziam um fanzine, 4. Esse seria Voltar a Ser, bom e melhor. Mas poderia ser completado do modo que quisesse, e a partir desse trabalho eles trabalhavam com gênero, como entrevista, como poemas, colagens, desenhos mais livres. Então, começou assim, né, meu trabalho com fanzine. Isso foi em 2006. Eu fiquei 6 anos na Fundação Casa, trabalhando com fanzine e fazendo esse projeto. Posteriormente, eu fui trabalhar em Serrana, numa escola já, como diria no sistema prisional, uma escola do mundão, né? Uma escola regular. E nessa escola regular, no caso, foi com muito prazer que trabalhei nessa escola, que foi a escola José Costa em Serrana, que a Rosana, né, que você conhece bem, era a GOI, a secretária. E é a escola que eu fiz o ginásio, o período ginasial foi lá, o ensino médio foi lá, e nós, com a ajuda da professora Bárbara, que era da sala de leitura, nós desenvolvemos um projeto de poesia, né, com os alunos do 6º ano, e eles faziam essas poesias com os professores, em oficinas com os professores. Posteriormente, os alunos faziam oficina de fanzine comigo, e aí eles ilustravam os poemas que foram feitos. Então, fizemos esse fanzine aqui, que é o fanzine JC, que é só de poemas e ilustrações dos poemas que eles mesmos fizeram. Inclusive, esse fanzine, ele teve uma tarde de autógrafos. E quem participou dessa tarde de autógrafos foi o Menalton Braff, escritor aqui de Serrana. E se vocês perceberem, eu acho que dá para perceber, vendo que tem alguns autógrafos aqui no fanzine. Por quê? Porque os alunos, após terminar a tarde, a palestra do Menalton, eles começaram a autografar um para o outro fanzine. Isso foi muito bacana, porque esse foi o primeiro projeto que eu tive um apoio grande da direção. Então foram feitos muitos fanzines, foram feitas várias cópias dos fanzines. Então todos os alunos tiveram seu fanzine, todos os alunos puderam autografar o fanzine do colega, por isso que ficou assim, desse modo, como mostrei. Vários autógrafos no fanzine. Esse fanzine foi bem legal, né? Foi bem bacana. Um trabalho bem bacana, joia. Né? Oi? Trabalho muito bonito mesmo. Trabalho bem joia. E, bom, eu poderia continuar aqui falando sobre fanzines, eu só quero mostrar mais um, que foi o primeiro fanzine que eu fiz. Que eu participei, né? Eu vou primeiro mostrar esse aqui, que é de fevereiro de 1996.
o primeiro fanzine do Sindicato do Rock que você conheceu não se chamou Sindicato do Rock, chamou-se Megazine. Mas depois desse primeiro número do Megazine, passou a chamar Sindicato do Rock. E aí eu escrevi muitos desses fanzines, ajudei a digitar. E foi um período bem bacana do Sindicato do Rock. Foi assim o primórdio. Mas Oi? Pode falar. Não, o Megazine é um nome muito legal, mas Sindicato do Rock, vamos, né, a gente tem que convir O que Sindicato é do bem Rock, mais marcante, né? o Sindicato do Rock não foi o nome criado para o fanzine. O Sindicato do Rock foi uma festa que teve e que nem eu participei dessa festa, nem o Ricardo Brasileiro participou dessa festa, entendeu? Uma festa que teve em 1993, assim, sabe? Por uma outra galera. E ficou esse nome, né? Era a turma do rock, do Sindicato do Rock e tal. E aí usamos esse nome, o primeiro fanzine. Bacana. Foi isso que aconteceu. Legal, legal pra caramba. Ô, João, eu sei que tem muita história aí para contar. Uhum. Vamos só chamar o Arnaldo. Sim, eu vou chamá-lo agora. Isso, e aí vamos na sequência, ele já apresenta um pouco do dele também e a gente continua esse papo porque vocês são duas sumidades na questão fanzinística. Sim, com certeza. Aí tem muita coisa aqui para mostrar, eu tô cheio de fanzines aqui, mas eu só quero falar um pouco a respeito dos fanzines para que a entrada do Arnaldo faça um sentido maior, tá? O fanzine, ela é a contração de duas palavras, Fanatic Magazine, tá? Revista do Fama, uma revista artesanal, feita a baixo custo, e pode tratar sobre diversos temas. Literatura é um desses temas. Um outro tema bastante rico e importante em Ribeirão Preto são os quadrinhos. E para falar de quadrinhos, nós temos o Arnaldo Júnior aqui hoje, que é um quadrinista, professor e que trabalha também com fanzines em sala de aula. Então é com você, Arnaldo. E aí, Marco? E aí, João, beleza? Joia. Joia. O João só me confundiu aí com meu pai, ele me chamou de Arnaldo Júnior. Eu falei Arnaldo Júnior? Desculpa. Mas é normal. Desculpa. Isso aí, não, isso aí é normal. Porque é o seguinte, né? O João também é parceiro do meu pai. E meu pai, assim como eu, também é professor, é da área de história. Também é quadrinista, fanzineiro, ilustrador. Então é fácil confundir. Ele só tem um pouco menos de cabelo, mas o resto é tudo igual. Bom, assim como o João, meu microfone tá ruim. Eu tô ouvindo tudo que eu tô falando. Mas nós estamos ouvindo bem, viu? Ah, é? Pode falar que estamos ouvindo bem. Então, beleza. Sim, ele tá dando um pouco de eco mesmo. Um pouquinho. Tá. Mas aí você pode testar, o Arnaldo, fica à vontade para tirar o fone, quiser tirar o microfone sem, fica à vontade para ver como fica melhor. Tira um. Tá? Avisem, ficou muito ruim? Continue falando, pode falar, a gente verifica. Tá. Bom, eu também sou professor da rede pública e privada, sou professor universitário e trabalho com na verdade, não com fanzine, mas com ilustração desde quando eu ingressei na área. Coloca o fone, eu acho que ficou melhor, estava melhor. Ficou melhor? A voz. O ideal era ter feito do computador, né? Bom, tá melhor? Tá melhor. Pode falar. Então tá. E eu comecei a desenhar, eu não sei quando eu comecei a desenhar. Porque meu pai já desenhava. E eu acompanhava meu pai, via os amigos do meu pai. Meu pai tinha um fanzine, participava de um fanzine chamado Boca de Porco. Isso nos anos 90, desde o início dos anos 90. E eu sempre acabei acompanhando. E comecei a fazer fanzine, a publicar em fanzine desde 1994. Mas desde sempre eu desenhei.
Depois eu dei uma parada de desenhar, porque nem sempre eu fui professor. Na verdade, eu ingressei na carreira em 2013. Antes disso, trabalhava na área financeira, trabalhava em banco, né? Não tem nada a ver com educação. E depois que comecei a trabalhar na área de educação, e vi que tinha uma carência muito grande de materiais. E eu vi no desenho, né, uma forma de se comunicar com os alunos. Tá dando para me ouvir, tranquilo? Eu tô ouvindo nada, quase. Não, dá para te ouvir, Arnaldo, tá tranquilo? Tá ótimo. Tá dando para ouvir. Ah, tá. Sim, sim. Então tá bom. Bom, e a partir daí, né, eu produzo o fanzine junto com o meu pai, que é o Fanzine dos Arnaldos. Eu também participo de um selo chamado RPHQ, que é um selo aqui de Ribeirão Preto, capitaneado pelo Cordeiro de Sá, né, ele que encabeça aí o grupo RPHQ, que a gente já foi finalista aí 3 vezes do HQ Mix, que é o Oscar dos quadrinhos no Brasil. Também do Coletivo Z, né, da qual o João tá com a camiseta. No Coletivo Z, como o João falou, não tem só quadrinistas, não tem só fanzineiros, tem fotógrafos, tem uma infinidade de pessoas e artistas de Ribeirão Preto. Entre eles tem escritores também, né? A gente tem o próprio Inácio de Loyola Brandão, que é integrante do Coletivo Z. Ele já fez até uma matéria falando sobre o Coletivo Z, como ele entrou no Coletivo Z. O Inácio de Loyola Brandão, que a gente teve o prazer aí de conhecer pessoalmente, né? Eu no Salão de Ideias, o João um ano antes, e eu em 2018 e 2019, né? Quando nós fizemos aí palestramos juntos, né? Em 2018 na biblioteca ali do centro, a Padre Euclides, e em 2019 num projeto maior chamado Recortando Palavras. A gente pode falar um pouco desse projeto, que é um projeto bem grande na cidade de Ribeirão Preto, né? Que pega aí Ribeirão e região, que pega aí pelo menos umas 20 a 30 escolas, né? E a gente pode falar um pouco disso aí mais para frente. Bom, pessoal, é isso. Muito bacana, Arnaldo. Legal, muito conteúdo, cara. É interessante também vocês terem falado do Inácio. O Inácio, ele sabe, mas ainda não apareceu por aqui por causa da agenda dele, né? Que ele visita Araraquara uma vez por mês ou aos finais de semana, a gente sabe. E o Inácio, ele é patrono da nossa Academia Monte Altense de Letras, que foi criada no ano passado, né? Mais recentemente oficializada. E ele é uma grande figura, assim, importantíssima no cenário literário, né? Saber que ele faz parte desse universo dos fanzines é mais incrível ainda. Deixa eu só chamar o João de volta aqui, porque eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Eu conheci o universo do fanzine quando eu era moleque, bem molequinho, e eu já gostava de música. Ali no começo dos anos 90, toda a cena punk já acontecia, aqui no interior de São Paulo também. E depois com toda aquela cena do rock and roll, do heavy metal, e a gente foi conhecendo fanzines porque tinha que entrar em contato com alguém que tinha um CD ou que tinha uma fita e comprava a fita sempre de um desconhecido, e às vezes vinha encartado um fanzininho das bandas, que alguém produzia também, a gente não sabia quem, e acabava caindo na mão, né? Então a gente ficava com aquele folhetinho, assim, às vezes de 5, 6, de 4, 6 ou 8 páginas, 10 páginas, um sulfite dobrado e grampeado, todo cheio de recorte que a gente aprendia a fazer na escola e não sabia para que era, e agora a gente sabe que o fanzine nasce daí, cheio de informação, e eu ficava fissurado naquilo, achava incrível, ainda mais sendo de informações que eu queria, né? Que era poder abrir um conteúdo e ter ali o conteúdo que eu queria, assim, ter música, que era o que eu gostava. E o fato de alguém fazer isso de uma forma amadora, para mim era encantador, porque isso me levou depois a produzir meus primeiros textos
e vender em banca de jornal aspiralado, né? Eu imprimia, dobrava, aspiralava e colocava uma capa e vendia. E estranhamente vendia, né? Esquisito isso, as pessoas compravam ainda, eu achava um absurdo. Eu era bem molequinho, assim, 14 anos, 15 anos, 16, já adolescência já entrando e eu fazendo isso também. E aí eu queria que o João fizesse essa passagem, assim, para depois levar para o Arnaldo de novo com os quadrinhos. João, o fanzine, ele nada mais é, em miúdos, né, trocando por miúdos, um conteúdo produzido pela própria pessoa, né? Alguém gosta de um assunto e produz um fanzine, né? O zine de magazine, como você falou, fã, a própria pessoa que gosta desse universo, e ele produz um conteúdo para compartilhar com os amigos. O que seria quase a mesma coisa, trazendo para o hoje, assim, quase a mesma coisa que um Twitter ou um Facebook ou um Instagram. A pessoa vai lá, abre uma conta, produz conteúdo dela mesma, ela pode ficar tirando foto, ela pode ficar fazendo meme, pode ficar produzindo. Isso seria uma forma de fanzine virtual. Mas e o fanzine no papel? Como é feito isso, João? Eu posso aqui em casa imprimir um monte de folha, recortar um monte de coisa de revista, levar numa copiadora, copiar várias páginas, montar tudo num livrinho, colocar uma capa e chamar isso de fanzine? Isso seria o fanzine, João? Vamos lá. O fanzine, nos anos 90, ele teve uma importância muito grande na década de 70 para manifestar ideias. Na década de 80 foi muito importante para o movimento punk. Eu tenho aqui um livro que é, na verdade, uma monografia, né? um TCC, sobre os fanzines. Os fanzines contam uma história sobre punks, porque os fanzines foram muito importantes na década de 80 para a disseminação do punk rock, para a disseminação das bandas de punk rock e também das ideias que o punk rock traz, né? Anarquia, política, contestação. E esse livrinho, então, ele conta essa história falando dos fanzines punks de São Paulo, tá? Eu peguei os fanzines, né, na década de 90. Como eu disse, mostrei aqui o primeiro fanzine de 1996, fevereiro de 1996. O fanzine da década de 90, ele foi muito popular entre os jovens. Por quê? Porque ele servia justamente para cumprir um papel que hoje é do blog. Num blog você pode falar sobre os assuntos que te interessam e você pode falar sobre as bandas que te interessam, você pode divulgar bandas. Se você tem uma banda, você pode fazer um blog divulgando as músicas da sua banda. E o fanzine tinha essa função. O fanzine, ele tinha ainda esse caráter de contestação, de você postar ideias, mas ele serviu muito para que bandas se comunicassem sem que fosse necessário a grande mídia. Era mídia independente. Então, através dos fanzines, eu conheci bandas que depois estouraram. Matanza, eu conheci no fanzine. Eu recebi a fita demo, fita cassete, né? Aquela fitinha cassete. Eu recebi a fita demo do Matanza e fiz uma crítica sobre o que eu ouvi. Não necessariamente você tinha que falar bem, mas você fazer uma crítica. E pessoas, através da leitura do fanzine, ele conhecia a banda. Nós fazemos entrevistas com banda. Eu me lembro que o Brasileiro fez uma vez entrevista com os Zumbis do Espaço. Eu conheci Los Hermanos antes do Los Hermanos estourar com uma fitinha de cassete. O PPA, por exemplo, muitas das demos, né, que foram distribuídas e vendidas mais de 1000 demos na época,
muitas foram por cartas. E assim, a banda ficava conhecida em outros estados. Eu tenho uma pasta aqui até hoje com cartas de amigos que trocavam fanzines comigo. E ia desde o Sertãozinho, que é aqui perto, mas tinha amigo em São Paulo. E isso continua acontecendo até hoje, só que agora por meio do Facebook. Então, o Facebook, o Instagram, ele vai cumprir mais esse papel do correio até, tá? E o da carta. E o fanzine, propriamente, seria o blog. Tanto é que hoje a gente tem o fanzine, por exemplo, que você pode fotografar, ou então, como chama quando você pode escanear e depois jogar esse fanzine para a rede, para o virtual. E aí eu posso receber um fanzine do mesmo modo, né? E imprimir essas páginas e montar um fanzine de papel. Então, o fanzine, quando chegou o ano 2000, as pessoas que faziam fanzine começaram a deixar o fanzine de lado e montaram blogs. Muitos dos fanzines tornaram-se blogs. Eu mesmo, com Âncora, que era o fanzine que eu fazia na época da faculdade, que é esse daqui, ó, com mais 2 amigos, ó, eram 3 amigos. Eu, né? No meio, nós temos o Leandro Rosa Félix, que era da minha sala, e do lado do Leandro Rosa Félix, nós temos o Murilo de Paula, que hoje mora em São Paulo. Ele é ator, tá? Ele faz oficinas de teatro, ele dirige peças, só que fazia fanzine conosco. E vira e mexe a gente ainda se reúne para fazer fanzine, sempre que temos um tempo nos nossos trabalhos. Respondi a sua pergunta? Pô, super respondeu. Respondeu o que eu perguntei mais ainda, cara. Legal. Ô, João, e o bacana disso, cara, são essas artes feitas, né, à mão, né? A pessoa vai lá, rabisca, faz o seu desenho, faz a sua caricatura, faz a caricatura dos amigos. Se é na escola, já faz da professora, do diretor, da namorada, do namorado, das bandas que gosta, dos livros, dos filmes. E daí saem roteiristas, daí saem artistas plásticos, saem desenhistas, saem pintores, né, de quadros, sai muita gente bacana, cara, porque fazer o fanzine é uma ação de criatividade plena, né, de conhecimento, mas principalmente de criatividade. E aí eu acho que o Arnaldo já pode falar um pouquinho para a gente desse trabalho que ele tem também com o desenho, né? Porque, Arnaldo, eu fiz desenho também. Eu vou até te contar uma história para o João também, para quem está assistindo a gente aqui. Quando eu era moleque, estava na escola, tinha Bom, tinha essas escolas técnicas, né? Ainda tem. Aí, certo momento, me aparece lá alguém de uma escola técnica oferecendo vaga para um curso de desenho. E eu gostava de desenhar, eu sempre desenhava na carteira, desenhava no papel, gostava de desenhar, desenhava capa de banda, era uma coisa que eu me identificava, assim. Aí apareceu esse curso de desenho, eu falei, cara, eu tenho que fazer esse curso. Um amigo também comigo falou, pô, Marco, vamos lá fazer, o André, o amigo André, vamos fazer esse curso, cara, você gosta de desenhar, eu quero aprender. A gente se inscreveu no curso, no primeiro dia do curso, a gente já deu de cara com aquela mesa angular, assim, toda verde, um monte de régua, um monte de coisa. E aí o professor entrou e falou assim: ó, bem-vindos ao curso de desenho técnico-mecânico. Vocês vão começar, vocês vão aprender a desenhar peça de fábrica, vão aprender a desenhar é, é, peças mecânicas, ferro, redutores de velocidade, vão aprender por dentro, por fora. E eu olhei aquilo e falei, cara, não é possível que eu me inscrevi totalmente enganado, cara. E foi, eu fui enganado pelo sistema
tecnocrata e fiz o curso, cara. A gente fez o curso, se formou ainda no curso de desenho técnico-mecânico. Só que se me pedir para desenhar uma peça hoje, um quadradinho assim na lousa, eu já não sei mais, já me perdi inteiro. E aí eu acho que entra você, Arnaldo, para poder explicar essa questão do desenho para gente, cara. Que curioso isso, né? Que engraçado, porque se você perguntasse assim, né? Normalmente o João sempre está presente, né? A gente faz muita palestra juntos, né? Nós fazemos muitas palestras juntos. Quando a gente vai falar sobre desenho, se a plateia é formada por público infantil, se você pergunta quem desenha, todos eles levantam a mão, todos, sem menor dificuldade ou vergonha. Quanto mais velha a plateia vai ficando, essas mãos elas vão sendo levantadas assim muito aos poucos, de uma forma muito, muito tímida, né? Pelo seguinte, eu acho essa palavra aprender, né? Aprender a desenhar. Eu acho que a gente no processo a gente desaprende a desenhar. É uma coisa que a gente desaprende. Ela é para nós quase que um instinto, porque a gente começa a desenhar, né? Ao longo da história, se você buscar desde a pré-história, a gente começou a desenhar antes de começar a falar, né? A gente começou a introduzir símbolos e figuras. Você tem desde as pinturas rupestres da pré-história, você tem depois aí na Idade Média, na Renascença, a via sacra, né? A população era analfabeta, então você tinha imagens de via sacra, você tinha muitas figuras e muitos desenhos. Aquilo lá é quadrinho, né? Arte sequencial. O quadrinho não precisa de ter o balãozinho, tá? O balãozinho é um elemento que entra nos quadrinhos a partir do começo aí do século XX, né? Do início do século XX, mas o que a gente pode chamar de quadrinho é de arte sequencial. É um conjunto de imagens que ele formam uma história. Não necessariamente ela tem que ter um balãozinho, ela não precisa necessariamente ter uma fala para contar uma história. Então a gente pode pegar aí, ou até antes do final da Idade Média, começo da Renascença, né, nas igrejas, até antes, né, posterior à pré-história e antes desse momento, a gente pega aí os afrescos mesopotâmicos e uma infinidade de pinturas e esculturas que contam uma história. Isso é história em quadrinho. Então, uma coisa que nasce assim, é instintiva. Se você dá um lapisinho para uma criança, um giz, ele vai riscar de um ano e pouquinho, ele vai fazer um risquinho no chão, ele vai falar, ele vai indicar, ele não vai nem saber falar, mas ele vai balbuciar, né? Sendo o papai, a mamãe, ou um carrinho, ou algo assim, né? E com o passar do tempo, a gente vai perdendo isso, porque a escola ela não valoriza, né? A escola ela não valorizava, ela valorizava muito o conhecimento raciocinológico matemático. Ela nunca valorizou muito essas habilidades artísticas, né? Até hoje a escola ela valoriza muito pouco essas habilidades artísticas. Então a gente vai perdendo isso, né? Ao longo do processo, a gente vai achando que isso é algo sem muita importância e tudo que a gente não exercita a gente perde. O desenho ele é um treino, tá? Em relação às escolas de desenho, eu acho o seguinte, né? Eu particularmente tenho muitos amigos que dão aula em cursos, que têm cursos, mas eu nunca fiz curso, eu não indico cursos, eu não gosto, porque você perde a personalidade do traço, porque não existe desenho bom ou desenho ruim. O desenho bom é aquele que comunica. Se você fez uma bolinha, um rabinho, escreveu uau, a pessoa entendeu que aquilo é um cachorro, seu desenho está ótimo. Desenho bom é aquele que comunica, entendeu? A ideia que é mais interessante do que a perfeição. Porque se você quiser a perfeição, você tira uma foto, né? Eu acho que é o mais real. Se você busca alguma coisa muito real, é melhor você tirar uma foto. Eu acho que o legal é você ter personalidade no traço. Por exemplo, se você vê o Enfield, que o único brasileiro que publicou no The New York Times, né, que fez os Mad Monkeys, que depois vai inspirar aí o Matt Groening a fazer os Simpsons, né? O desenho dele era super simples, só que a ideia dele era fantástica. Então, o que você comunica é mais importante do que toda aquela questão da plasticidade, da questão da estética do desenho, da perfeição. Eu acho isso, assim, escolas de desenho, você procurar escolas, eu acho que a melhor forma de você desenhar, é treinar, entendeu? Você pegar e fazer e buscar, aí inicialmente a gente vai copiando, mas logo a gente vai criando uma personalidade no traço, né? Então é fácil você ver um desenho e falar, esse é de tal pessoa, esse é daquela outra pessoa. Por quê?
porque é personalidade no traço. Porque se todo mundo fizesse alguma coisa igual, né, ele fica tudo, você não sabe, aquilo lá perde identidade. Você pode ver até os desenhos hoje animados, lógico, tem a mão dos desenhistas, mas eles são todos meio padronizados, entendeu? Aquilo, para mim, artisticamente, ele perde muito em relação aos desenhos mais antigos, que você via ali a personalidade do traço do ilustrador, do desenhista. E como que isso entra na educação? Eu percebi que o desenho é um canal de comunicação com o aluno. Quando eu comecei a dar aula, eu comecei em periferia. E quando eu iniciei, vocês sabem, vocês são professores, a gente não escolhe turma, não escolhe classe. Geralmente nós somos escolhidos aí e normalmente dão as piores salas para os professores iniciantes e tudo mais. Eu acho que isso é um erro. Acho que as piores salas, consideradas piores, elas teriam que ser dadas para os professores mais experientes, entendeu? Porque isso seria um desafio. Mas, enfim, para mim isso foi excelente. Até hoje eu gosto de... Qual sala que eu gosto de pegar? Aquela que é o desafio, aquela que é o pior, tá? Porque eu gosto de ver o meu trabalho. É fácil, por exemplo, você ensinar para o aluno que sabe das coisas, ele não precisa de você. Ele não precisa, pode ser você ou qualquer outro, ele vai. Agora, o desafio é aquele aluno que não, às vezes ele não consegue, tem dificuldade até em escrever essas coisas. O desenho ajuda até nisso, porque como tudo está ficando muito tecnológico, as crianças de hoje em dia elas estão perdendo aquela coordenação motora fina. Que isso no desenho, isso você desenvolve demais. No fanzine também, porque você tem o desenho, você tem que manusear a tesoura, você tem que fazer colagem, você tem que trabalhar coletivamente, porque o fanzine é algo que você faz assim, você pode fazer individual, mas grande parte dos fanzines, eles são feitos coletivamente. Então você tem que saber interagir, você tem que saber ali criar muitas habilidades, e que às vezes a escola não ensina. A escola é muito focada em decorar conteúdos, mas ela não, ela peca muito nessa questão de desenvolvimento das habilidades. E isso é muito importante hoje, você saber se relacionar, né, relações interpessoais, esse tipo de habilidade, porque antigamente o conhecimento era interessante porque o conhecimento era escasso, mas hoje nessa era digital, o conhecimento é abundante, então a escola deveria se preocupar mais em realizar projetos, em desenvolver outras habilidades nesses alunos, porque hoje você não precisa se limitar a ter aula com o melhor professor da escola. Se você vai na internet, você tem aula nem com o melhor professor do bairro, você tem aula com o melhor professor do mundo, né? Se você é um professor que consegue mediar conhecimento. Então, o fanzine é uma estratégia que dá muito certo. Eu tenho algumas coisas para mostrar aqui, que são, falando dessas coisas de traços diferentes, que são alguns trabalhos de alunos. Eu não estou, curiosamente, né, eu estou sem nenhum trabalho meu. O João acho que está com alguma coisa aí que eu fiz com meu pai, mas eu não... esse negócio de fanzine, ele é algo de colecionador, né? É um trabalho realmente artístico, ele não é em larga escala, em grandes produções, então quem tem coleciona, e assim, às vezes até eu fico sem nenhum, mas eu tenho algumas coisas aqui de alguns alunos que eu gosto de mostrar. Normalmente eu gosto de mostrar trabalhos de alunos de ensino fundamental, porque que acontece? Se eu mostro alguma coisa de ensino médio, você fala, mas ensino médio, eles já são quase adultos, eles têm mais facilidades, eles já se viram mais. Esse negócio de se viram mais também é uma coisa muito curiosa, porque nesse momento tecnológico, principalmente, fundamentalmente, nesse momento de isolamento social, a gente tem que reaprender a ser autodidata. E quem mais é autodidata é a criança. Tá? A criança, você vai ver, ela é exploradora, ela tá aqui, tá ali, ela cria uma coisa do nada, às vezes o pai ou a mãe nem vê, ela surge com o negócio, mas de onde você tirou isso aí? Ela viu em algum lugar ou ela criou a partir de alguma coisa que ela viu. Então, às vezes a gente subestima muito essas coisas. Então, eu vou mostrar algumas coisas para você. Então, isso aqui é de alunos de... Opa, tem que... Isso. Isso aqui é de alunos de sétimo ano. Deixa eu pegar outro aqui, tá? Para você ver a variedade do traço, tá? Eu tô meio ruim para focar,
mas não sei se está dando para ver aí. Então, o que eles fazem? Eles pegam um texto de história, um texto do livro, ou algo que eles buscam também na internet. E o que acontece? Eles pegam e traduzem, né? E colocam numa outra linguagem, que é a linguagem do quadrinho. Isso não é fácil de se fazer, porque você tem que fazer um outro trabalho. Você pega um texto muito extenso e você condensa. E quando você usa com a imagem, o que acontece? Aquilo fica muito mais fácil de aprender. É o que a gente chama, né, de educação lúdica. Por que a educação lúdica ela dá certo? Pelo seguinte, porque o aluno ele aprende brincando. Para ele aquilo é um jogo, é uma brincadeira, não é algo que ele vai ser cobrado, algo que o professor está oprimindo. E outra coisa que o João fala, né, quando a gente faz a palestra juntos, é uma fala do João, que é muito interessante isso, e eu comecei a observar. Quando o aluno ele produz aquilo, quando ele é produtor de algo, aquilo ele tem um cuidado com aquilo que é absurdo, entendeu? Ele toma aquilo para ele. Então, aquele conhecimento que ele adquire fazendo um trabalho nesse sentido, ele não esquece nunca mais. Então, você fica sendo um curador de conteúdos, você fica filtrando conteúdos para o seu aluno. O seu aluno, ele aprende a ser autodidata, tá? Mas não é uma coisa totalmente isolada, porque agora ele tem vários amigos na internet, ele tem um professor presencial ali que vai dar as ferramentas e vai ajudar ele nessa caminhada, ele vai construir o conhecimento junto com o aluno. Então, o desenho, deixa eu mostrar. Isso aqui é do meu sobrinho. Curiosamente, está aqui, do meu sobrinho. Ele tem 1 ano e pouquinho. Então, são rabiscos que ele faz, né? Que o Gabrielzinho estava aqui no meio dos trabalhos dos meus alunos. Então, a gente pega aqui aluno de 6º ano, coisa da pré-história. Cada aluno com um tipo de traço, né? E eu acho que isso que é realmente interessante. Estou com uma apostila aqui do meu pai, até. Eu estudei nessa apostila. Meu pai foi meu professor de história na 7ª série. Na época era em série, não era ano. Então, ele fazia... Essa aqui fala sobre a Palestina, sobre a história de Jesus. Então, o que ele fez? É a apostila toda quadrinizada. Deixa eu só mostrar aqui algumas coisas. Ó, o balãozinho com o quadrinho, entendeu? E aí depois no final tem um roteiro de questões. Isso aqui é uma coisa que eu tenho, essa aqui eu ganhei do meu pai na sala de aula, eu guardei até hoje, e muitos dos meus amigos têm. Meus alunos também, quando eu faço algo eles guardam, né, também aquilo em pastas, e às vezes eu dou aula para no 6º ano, no 3º ano do ensino médio, ele mostra alguma coisa que ele produziu comigo que eu nem lembrava mais, tá? Então, às vezes, esses conteúdos, essas coisas, a própria iniciativa, ela parte do aluno. O aluno fala assim, ô professor, a gente pode fazer uma avaliação dessa forma, dessa forma, produzindo um fanzine, uma história em quadrinhos? Eu falo, pode, é ótimo. Mas por quê? Porque você avalia isso muito melhor do que se você fizesse uma prova de múltipla escolha, mesmo dissertativa. Porque através do desenho, através do texto, você entende, né, o que o aluno aprendeu, o que ele deixou de aprender, e você consegue dar esse feedback. Tá? Isso aí, você tem a certeza absoluta que o aluno ele se preparou muito para fazer aquilo. Tá? Porque não é uma cópia. Ele tem que traduzir um texto um pouco mais técnico para uma linguagem bem mais simples, tá? Então, é dessa forma. Isso entrou por conta de escassez de material. Eu dava aula para alunos em uma periferia de uma cidade muito pequena, e o que os alunos não saíam nem do bairro. Era uma cidade de 12 mil habitantes, chama São Simão, uma cidade bem próxima aqui. Só que os alunos eles não tinham material didático, eles não saíam, não tinham acesso a cinema, nada. Eu falei, como é que eu vou explicar feudalismo, Idade Média, iluminismo, para o aluno que ele não vai nem conseguir abstrair isso? Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que desenhar na lousa. Quando eu comecei a desenhar na lousa, eles paravam, eles gostavam, eles queriam copiar, entendeu? Isso é muito interessante. No Japão, tá? Que a gente fala, mas o analógico, o digital, ele está substituindo o papel.
No Japão, eles usam, acho que, mais papel para fazer mangá do que papel higiênico. A tiragem de mangá no Japão é absurda, é absurda. O mangá concorre com a TV, o mangá concorre com a internet. E outra coisa, grande parte do material didático, eu não sei como está isso estava avançando muito lá. Ele já vem no formato do mangá, até no tamanho e até ilustrado. Não só conteúdos da língua lá local é, e história e essas humanidades, mas também explicando fórmulas de física, conceitos de química, voltados para as questões das exatas, entendeu? A escola que acontece, ela não acompanha essa mudança do mundo, essa mudança dos costumes, ela fica chata. E às vezes uma aula lúdica, que o pessoal fala que às vezes é perfumaria, não é. Às vezes o aluno está aprendendo muito mais, porque ele interage muito mais, ele se envolve. Aquilo se torna uma brincadeira, é prazeroso. Quando a gente está tendo prazer, aquilo a gente se envolve, a gente vai atrás do conhecimento. Quando você mostra o seu trabalho, você quer falar daquilo com propriedade, então você estuda mais. Então, o quadrinho, ele entra dessa forma. Eu mostrei, claro, do ensino fundamental, mas isso eu também transporto para o ensino médio e também para a faculdade. Às vezes uma imagem, ela comunica mais do que um texto de 10 palavras. Às vezes uma charge, ela comunica muito, né? O Enem tem muita charge, e às vezes o professor não trabalha charge com o aluno. Às vezes as provas de vestibulares têm charge, essas coisas. Às vezes a pessoa não sabe fazer uma leitura de imagem. Isso é fundamental. Estou falando demais aqui, tá? Eu vou parar, porque aqui eu tenho... Não tá falando demais não, cara. Tá ótimo. Inclusive, isso que você está dizendo, eu vou te perguntar, mas já cantando a bola para o João também, porque ele é outra pessoa que tem muita experiência na sala de aula, e eu acho que vocês dois podem dizer isso. Você falou de todo esse processo lúdico de aprendizagem do aluno na sala de aula. Uma coisa que eu sei que o João já fez, que você obviamente faz, seu pai fez, eu também já pratiquei isso na sala de aula, só que a dúvida é a seguinte, na verdade não é uma dúvida, é uma constatação, mas é uma pergunta para vocês. Como vocês veem a absorção desse conhecimento todo, dessa prática do zine, do quadrinho, das artes transversais, da pintura, pela escola? Porque uma coisa é o professor usar isso numa aula e usar isso como um método criativo, uma ideia de um plano não tão geral, mas um plano ali que vai tirar uma atividade, vai tirar uma pontuação, vai avaliar de alguma forma, mas às vezes isso é negado pela instituição, pela escola em si, né? Por quê? Porque existe uma grade, né? Uma grade que é alguma coisa, como diz o Rubem Alves, né? A grade curricular ela serve para aprender, né? Ela é engessada, ela não serve para ensinar nada, ela segundo o próprio Rubem Alves, né, como ele fala bem, quem deve ter criado a grade curricular deve ter sido um carcereiro, né, que realmente criou uma grade curricular que é para enfiar tudo lá dentro e não deixar o aluno pensar. Quando a gente trabalha a charge, por exemplo, na escola, a gente teve no ano passado vários professores que foram exonerados de escolas, foram demitidos das escolas particulares ou exonerados de cargo público por usar a charge do governo ou de alguma outra situação de violência, de abuso, e a escola compreendeu isso de uma maneira errada. Quando da particular, levou para apoiou o pai na decisão, apoiou o prefeito na decisão, apoiou o governador na decisão. A gente tem muita resistência na sala de aula com conteúdos fora do ambiente escolar. É fácil, hoje em dia, levar esse conteúdo, levar uma arte como fanzine, que é uma produção cultural, social, uma produção política. É fácil levar o quadrinho para a sala de aula e fazer não só os alunos compreenderem, porque eles compreendem, o aluno compreende,
mas é fácil fazer a instituição compreender, a escola entender que isso também é material pedagógico? Você responde, João, primeiro? Eu respondo primeiro. O que você quer fazer? Começa o João. Tá mudo? Antes de entrar exatamente na sua pergunta, eu quero dar continuidade a algumas coisas que o Arnaldo falou e que não tem para mostrar, mas eu acho importante mostrar. Eu e o Arnaldo, nós fizemos um trabalho com alunos de quarto e quinto ano, no assentamento do MST, em Serra Azul. E aí eu tenho algumas coisas aqui desses trabalhos. Um trabalho... Isso aqui é o original, tá, gente? É o original. Trabalho sobre bullying, né? Feito pelos alunos de terceiro, quarto ano do MST. Vou virar aqui, que eu acho que tá de cabeça para baixo. De alunos do MST. E o tema que foi trabalhado foi bullying, violência na escola. Algo extremamente atual. Isso mostra a relevância desse trabalho com os INES. Por quê? Porque não é simplesmente chegar e pedir para o aluno desenhar, pedir para o aluno colar. É necessário, antes, fazer um trabalho em cima do tema. Então, nós trabalhamos vídeos com os alunos sobre bullying, nós conversamos com os alunos sobre bullying, exemplificamos fatos, e dessas conversas, desse vídeo, com base no vídeo, é que nós começamos a elaborar a ideia do fanzine, a ideia do quadrinho com os alunos. Então, o fanzine, ele é resultado de um processo. Eu tenho aqui, eu acabei de mostrar de terceiro ano, mas eu já fiz fanzines com alunos em várias etapas de ensino. Eu tenho, por exemplo, um aqui que fala sobre vanguardas europeias. Imagina, você chegar numa sala de aula falando sobre vanguardas europeias, né? Vamos fazer um fanzine sobre vanguardas europeias. Não é só isso. É necessário trabalhar o tema com os alunos. É necessário falar a respeito. Porém, o processo é diferente. Eu falei sobre as vanguardas europeias com os alunos, claro, mas eu trabalhei outras coisas relacionadas às vanguardas europeias. Eu não fiquei apenas falando para o aluno anotar no caderno e depois me entregar uma redação, um trabalho que eu iria guardar numa pasta e depois dar uma nota para ele. Não. Nós vivenciamos o que eram as vanguardas europeias dentro da sala de aula. Formamos grupos. Cada grupo representava, um representava o futurismo, outro ia falar, um ia falar do futurismo, outro ia falar do dadaísmo. Cada grupo ia falar de algo dentro das vanguardas europeias. E eles pesquisaram. E o mais interessante, eles conversaram entre eles se desafiaram e eles foram protagonistas desse trabalho. Trabalhos bem interessantes. Isso aqui, esse é um trabalho. Eles, a partir dos poemas e textos, eles criaram seus próprios poemas e textos. É que é difícil a gente... O fanzine, ele pode ser digitado, tá? Mas se a escola não tem recurso para você conseguir fazer que todos os fanzines sejam digitados, eles podem fazer à mão também. A gente trabalha muito com Faça Você Mesmo do punk, mesmo na escola. A criatividade é o principal motivador, a principal ferramenta de um fanzine. Então, eu trabalho em língua portuguesa, os fanzines, praticamente todos os bimestres. Mas não é como muitas pessoas, e eu já ouvi de professores isso, que muitas vezes, quando me viam chegar com revistas, me viam chegar com tesoura, cola, e viam os alunos até animados para fazer minha aula, criticavam dizendo que aquilo era um modo de matar a aula.
Não. Hoje em dia, o fanzine ele é mais, principalmente com relação, acho que os nossos trabalhos em sala de aula e também as oficinas que fizemos, a nossa participação no Recortando Palavras, deu uma visibilidade diferente para os fanzines em sala de aula. Porque durante muito tempo, né, outras pessoas de outros estados, de outras cidades, professores que trabalham com fanzines também, mas, por exemplo, quando eu era criança, quando eu era adolescente, para ser mais específico, os fanzines eles eram mal vistos, assim como os quadrinhos eram mal vistos. Era algo que te levava até para a diretoria. Você ia para a diretoria porque estava desenhando, você ia para a diretoria porque você é um fanzine do Sindicato do Rock e você estava distribuindo para os amigos. Eu me lembro uma vez que eu fui para a diretoria, eu devia ter uns 15 anos, e eu trabalhava como office boy num escritório de contabilidade aqui em Serrana. E no meu tempo vago, eu comecei a datilografar. Foi uma coisa bem simples, né? Uma letra de uma banda chamada Garotos Podres, uma letra que falava sobre escolas, né? Era uma crítica sobre a escola. E eu datilografei essa letra, fiz alguma ilustração, nunca fui muito bom nisso, e distribuí em vários cantos da escola, coloquei até em parede, né, grudado. E isso me deu um problema, porque eu fui para a diretoria posteriormente. E o diretor falou assim, você é um bom aluno, como que você faz uma coisa dessas, né? Falando isso sobre as escolas, sobre os professores, né? Posteriormente, me tornei professor, paguei minha língua. Eu até mais amo a minha profissão e gosto de trabalhar com liberdade na minha sala de aula, com autonomia e promovendo essa liberdade e autonomia para os alunos, para que eles não fiquem presos nessa grade que você falou. E acredito que a escola ela tem vencido muito dos seus preconceitos com o passar dos anos. E quando, no ano passado, por exemplo, ao participar do Recortando Palavras, eu percebi que muitos dos professores começam a enxergar nos fanzines essa ferramenta didática, que tanto eu como o Arnaldo já trabalhamos há algum tempo, o pai dele. Então, acredito que os fanzines, e os quadrinhos e todos os temas que podem ser trabalhados dentro de um fanzine, eles terão mais abertura nas escolas a partir a partir da próxima década. Assim, na próxima década, eu acho que vai crescer muito a importância dos fanzines na escola como uma ferramenta didática. Eu acredito nisso, acredito que o Arnaldo também tem uma visão otimista nesse sentido. E eu acredito que nós vamos ouvir falar muito ainda sobre fanzines em sala de aula. Eu queria mostrar também, como o Arnaldo não tem aí. O João, só para completar, o que você está dizendo também, e para puxar para o Arnaldo também depois, nosso amigo aqui, o Cafola, está mandando essa mensagem para a gente aqui, ó, que casa muito com isso que você acabou de dizer, que o Arnaldo tinha dito também. É uma loucura na era da imagem de ver não ensinarmos nossos alunos a produção artística e analisar as imagens, né? Análise de imagens, charges, etc. Que vem bem isso com o que você estava falando, né? Por que não levar isso para a sala de aula? Por que a sala de aula vê isso como uma coisa ruim? Por que a escola vê isso como uma coisa ruim? Né? Uma coisa é o aluno, como se falou, né? O seu diretor, pô, você é um bom aluno, para que você está fazendo isso? Pô, justamente, né? Estou fazendo isso porque eu sou um bom aluno. Se eu fosse um aluno ruim, medíocre, eu ia estar lá enfiado no fundo da sala, você nem ia nem perceber minha existência aqui. Eu faço isso justamente porque eu sou um bom aluno. Isso não quer dizer que eu seja ruim. A subversão não necessariamente é ruim, né?
Uhum. E para fazer uma ponte mesmo para a entrada do Arnaldo agora, eu queria mostrar esses dois fanzines aqui, que tem esse viés escolar, né? Porque o Arnaldo, por exemplo, ele transformou mitologia em quadrinhos para promover o aprendizado dos alunos. Então eu deixo esses dois fanzines aqui para servir de ponte para a fala do Arnaldo. Então, eu acho que é bem por aí, como o João comentou, né? Quando você vai fazer um trabalho de fanzine, ou qualquer trabalho dentro de uma sala de aula, você tem que contextualizar. Você primeiro, porque as pessoas acham que assim, que é o desenho pelo desenho. Eu acho que assim, o desenho é só você copiar, é uma cópia, né? Como aquelas antigas aulas de educação artística que nós tivemos, eu tive também, aquela coisa, o desenho livre, você desenha, você sai desenhando as coisas de qualquer forma, né? Desenha alguma coisa em relação ao Egito, em relação à Grécia, a Roma, e você dá uma nota. Ou então você pega uma revista aleatoriamente, faz uma colagem, coloca lá um fanzine, não, mas antes disso, né, primeiro você começa com um projeto, né, você monta um projeto, estrutura um projeto para apresentar para a escola, a partir desse projeto, você dá a aula e, na verdade, o fanzine, ou a história em quadrinho, ou a história em quadrinho dentro do fanzine, ele é o produto final da tua aula. Ele não é, você não constrói, você pode construir através do fanzine, do quadrinho, mas normalmente seu produto final, tá? E eu costumo fazer isso até de forma avaliativa. Claro, cada um tem uma experiência. Na época, assim, não só em época, depende muito da inteligência dos gestores, como eles lidam com essa situação, depende muito do gestor. Se você tem um gestor antigo, não falo antigo de idade, tá, pessoal? Antigo em mentalidade. Se você tem um diretor com aquela mentalidade, ou um gestor com aquela mentalidade muito arcaica ainda, né, como a escola normalmente normalmente você tem dificuldade. Quando você é um professor que traz uma nova proposta, porque a cobrança e o apontamento ele não começa nem dos gestores, ele começa dos seus colegas, dos professores. Por quê? Porque isso, gente, é uma fórmula certa. Isso dá certo. Por que dá certo? Porque eu afirmo que dá certo. Porque não é só fala. Eu não sou um intelectual de gabinete. Eu estou atuando, eu estou na linha de frente. Eu sei do que eu estou falando, eu sei o resultado que dá. E isso você consegue resolver até um problema de indisciplina. Que é o maior problema, a maior reclamação dos professores é a indisciplina do aluno, que o professor não consegue. Por que os professores têm problemas de indisciplina? Porque eles não conseguem envolver o aluno dentro daquela aula. Aquilo se torna desinteressante para o aluno. A partir do momento que a aula se torna interessante, você acaba com o problema de disciplina. Óbvio, um ou outro, né? Alguma coisa ou outra e tal, lógico que você pode ter, esporadicamente pode ter. Mas, no geral, você volta a atenção para a tua aula e acontece, aquele professor, ele começa a te apontar, mas é lógico que eles gostam da aula do João, é lógico que eles vão gostar da aula do Arnaldo, porque eles só ficam desenhando, porque, né, a aula é assim, assado, não colocam listas de exercícios, esse tipo de coisa. Então, esse apontamento existe partindo da gestão, partindo do corpo de professores, tá? Quase nunca do aluno, porque o aluno ele gosta, ele se envolve. Eu não tive essa experiência, nunca tive nenhuma experiência negativa. Eu trabalhei até em escola privada, que você tem um sistema apostilado, e dentro do sistema eu consigo ainda aplicar avaliações orais, avaliações com seminários, avaliações com fanzines. Isso é muito, hoje em dia isso está ficando cada vez mais difícil, porque até as avaliações elas estão vindo padronizadas. E outra coisa, tem as avaliações, e por que que o meu trabalho, né, principalmente na esfera privada, ele ganha um pouco mais de visibilidade, porque esses alunos eles são medidos em provas externas. E nas provas externas, na minha área, esses alunos eles gabaritam. Mas por que eles gabaritam? É como eu disse anteriormente, eles se envolvem com o conteúdo, então eles vão pesquisar. Para eles chegarem no desenho, chegarem no quadrinho com aqueles balãozinhos, eles já leram muitas e muitas coisas. Então o que acontece? Quando há o resultado, a escola gosta. Na escola privada é muito mais fácil você ter essa visibilidade do que numa escola pública.
tá? Porque ali, claro, tem aquela questão do aluno-cliente, mas o seu trabalho, ele é avaliado pelo resultado, tá? E isso dá resultado, não é a arte pela arte, é a arte que ela gera um resultado. Você vai ter impacto nos resultados, isso é certo, isso não é conversa, isso é algo muito concreto. Eu faço isso no ensino médio, eu faço isso no terceiro ano do ensino médio. E só para você ter uma noção, tem muitos quadrinhos hoje, perdão, tem muitas obras literárias da literatura brasileira e mundial que são adaptadas para os quadrinhos. E se você for na biblioteca, isso não de escola privada, mas de escola pública, todas as bibliotecas têm. Mas o que acontece? Há uma resistência muito grande do professor em trabalhar com quadrinho, porque ele acha que quadrinho é algo infantil. Porque a referência de quadrinho que nós temos aqui é o quê? É a Turma da Mônica, ou do Maurício de Souza, ou a Turma do Pererê, que é do Ziraldo. Então, quando fala quadrinho, logo pensa, é algo infantil. E quando fala charge, ou essas coisas, né? Logo o pessoal fala, mas é algo muito politizado, o professor é vinculado a esse ou aquele partido, então eles deixam um pouco de lado, eles ficam um pouco temerosos em trabalhar, ou veem com maus olhos os professores que trabalham nessa linguagem. Mas você tem muitas e muitas coisas, né? Você tem um livro que chama Maus, que é um livro que fala sobre o nazismo, ele é inteiro história em quadrinhos, com animais, com ratos, com gatos, ele fala sobre... E assim, e a gente tem vários outros que falam sobre a faixa de Gaza, e até de história africana. Tem o Canuto, que fez um livro sobre a história, a mitologia dos orixás. Assim, eu estou dando um ou outro exemplo, mas a gente tem muita coisa a gente tem o Casagrande e Senzala em quadrinhos, a gente tem grandes obras, né, da literatura hoje quadrinizadas. E uma coisa que é muito interessante, as pessoas subestimam essa linguagem. Normalmente, a linguagem da literatura e também do quadrinho. Pode observar, quando você lê um livro, e esse livro, depois ele sai o filme no cinema, se você lê o livro primeiro, quando você vai no cinema, você não gosta do filme. Por quê? Porque o livro ele não é algo pronto, acabado, porque você dá a sua interpretação, você dá a sua entonação, você impressa a sua fala ao personagem. E outra coisa, ao você ler um livro ou ao você ler um gibi, né, ou uma história em quadrinho, você lê de acordo com a sua perspectiva, a sua história de vida. Então ele ganha uma outra interpretação. Até as vozes dos personagens elas são diferentes na tua cabeça, né? E na cabeça ele é sempre melhor. Agora, quando você vai ao cinema, aí você se decepciona. Puxa, não, mas o filme não é legal. E às vezes alguém que não leu o livro ou não leu o quadrinho acha o filme fantástico. Não é que o filme é ruim, é porque o quadrinho e o livro, sabe, ele instigam a memória, a criatividade, entendeu? Ele é algo muito, muito mais amplo. E outra coisa, a vantagem do livro e a vantagem dos quadrinhos sobre o cinema é a questão do tempo, tá? É o time. O que acontece? Quando você vai para o quadrinho, né, você inicia a leitura do aluno através de quadrinhos, primeiro ele fica apreciando as imagens, depois das imagens ele vai entender o que é aquilo, aí ele vai ler o balão, aí ele começa a ler o balão, ele se interessa pela história, ele vai ler a história até o fim. Então, ele vai lendo, e a partir daí ele vai buscando outras leituras, ele vai ficando um pouco mais velho, um pouco mais maduro, e quando chegar aquela parte, quando ele vai ler os clássicos, ele já está preparado para ter aquele tipo de leitura, entendeu? Então, ele faz quase que uma ponte, e outra coisa, não só ponte, eles andam de forma paralela, principalmente porque é gostoso, o aluno que faz o quadrinho, quando ele produz alguma coisa, ele gosta. Agora, igual o João falou, eu vejo assim com muito otimismo mesmo o fanzine e o quadrinho, algo que antes era algo solitário, um outro professor fazia isso, e hoje a gente consegue envolver uma rede toda, né? O nosso projeto ele está cada vez mais, ele está ampliando cada vez mais. Esse ano estava marcado a gente fazer junto com o Minha Couto, tá? Que veio a pandemia, enfim, eu não sei como vai ficar aí, mas o quadrinho hoje, o fanzine, ele tem um lugar de destaque
por exemplo, na Feira Nacional do Livro de Ribeirão, que hoje é a feira internacional, né? Que é a FIL, e que é uma das maiores feiras literárias do Brasil. Acho que ela é a segunda do Brasil, não tenho certeza, segunda ou terceira. E hoje o fanzine, ele é o segundo ou o primeiro projeto. Ele está entre os 2 projetos mais importantes dessa feira. Então, e vinculado com a questão da educação, o que é o mais interessante. Então, eu vejo com uns bons olhos. Mas ainda tem professores e tem gestores que têm aquela visão muito arcaica, né, Marco? Como você falou, citando o Rubem Alves, né, falando que a escola, né, que quem criou o termo grade curricular deveria ser um carcereiro. Porque se você observar a escola, ela é muito parecida com, ela tem, você tem o mesmo, as crianças aprendem como se fosse numa linha de montagem, né? No mesmo tempo, a mesma coisa, no mesmo ritmo. Então ela fica entre muros, né? As aulas são separadas por sinais e chega um momento que você tem um banho de sol e vai comer alguma coisa. Isso é muito parecido com uma fábrica, isso é muito parecido com um presídio, isso é muito parecido com uma escola, entendeu? Então, se a gente fala de educação transformadora, a escola ela está muito, muito aquém ainda, tá? Acho que não sei se eu consegui responder aí a vocês, não sei se era... Pô, conseguiu sim, o Arnaldo. Eu acho que O o João João caiu, teve um né? probleminha, daqui a pouco ele volta. Ele caiu. Tomara que tenha caído só daqui, né? Que Tô... a imagem dele tava torcida, assim. Eu acho que era realmente ele caindo, assim, de algum lugar, né? Mas já já ele volta, é só ele voltar. Eu vou até mandar uma mensagem aqui para ele de novo. É só ele voltar pelo link e ele já retorna com a gente. Mas assim, o Arnaldo, é interessante ver o fanzine ganhando espaço. Não que ele tivesse perdido espaço, né? Porque o fanzine ele sempre foi marginalizado, né? Ele sempre foi uma Sim, arte, uma forma de expressão e arte que sempre esteve à margem das outras, assim. Então, por exemplo, com a literatura, né? Como escritor eu falo muito isso, né? Eu sempre vou falar isso e vai ser assim para o final da vida. Eu sou escritor porque eu sou um músico frustrado, né? Não consegui ter banda, então virei escritor que eu podia ali escrever sozinho e não precisava de banda nem nada e boa. A literatura já é uma forma de arte das mais marginalizadas que existem, né? Da mais periférica, apesar de ser talvez a que mais influencia todas as outras. E aí na literatura que eu estou dizendo, a literatura como um todo, né? A palavra escrita, né? E aí a gente tem dentro da literatura, a gente tem esse segmento do fanzine e dos quadrinhos que são ainda mais marginalizados, né? O quadrinho não, ele conseguiu ganhar uma dimensão muito maior justamente, ou melhor, justamente não, mas atualmente por conta dos filmes de fantasia e de heróis que ganharam, né, os blockbusters, que ganharam o mundo. E como você falou, eles já são vendidos, o filme ele já tem um pacote fechado, né? Ele tem o tempo fechado, ele tem... Aí o João voltou. Ele tem o tempo fechado, ele tem o roteiro fechado, tudo que acontece dentro do filme já está acabado. Por quê? Porque ele é um filme só. Mesmo que existam outros, aquele filme que você acabou de assistir é um e ponto final. Outros virão. Mas toda a história ela tem que estar dentro daquele enredo. Com o quadrinho, com a literatura em si, com o fanzine, não. O espaço temporal, como vocês mesmos estavam dizendo, ele é supradimensionado, né? Ou melhor, é superdimensionado, né? Ele está muito além das páginas e muito além do próprio tempo. Agora, o João conseguindo ter voltado aí, João, legal. Espero que não tenha caído para valer aí, cara. A gente vê, como eu estava dizendo, João, a gente vê o fanzine voltando a ganhar espaço, mas não que ele tivesse perdido, mas sim numa luta constante, né, de ganhar espaço. Como o quadrinho também ganhou,
talvez a gente tenha agora o fanzine ganhando muito mais espaço e talvez sendo profissionalizado. Essa profissionalização não digo da forma editorial, né, a diagramação, não estou dizendo o processo em si, mas profissionalizado como ideia, né? De falar, ó, gente, isso daqui é um fanzine, o fanzine é um material sério, é um material necessário, é um material educativo, pedagógico, e com o fanzine a gente pode ensinar muita coisa. Vocês conseguem ver isso? Aí eu passo a bola para o João. Você acha, João, que, como o Arnaldo citou, com as feiras de livro, com a participação de grandes autores da literatura, o fanzine consiga ganhar mais espaço daqui para frente e realmente se inserir num espaço realmente cultural, não só com engajamento social, porque é uma luta, né? O fanzine também é uma luta, mas será que ele consegue ganhar um espaço real dentro das outras artes, ser realmente referenciado como necessário, como precisa, como algo necessário para a sociedade? Bem, eu tive um probleminha aqui, mas foi solucionado. Hoje nós temos, o Marco, os artzines. São fanzines que, além do papel sulfite, além da revista, eles usam outros materiais. Eles usam papelão, eles usam qualquer plástico. O fanzine ele se torna uma peça, se torna uma arte, algo para ser visualizado também. Nós temos esse tipo de fanzine também hoje em dia, tá? E a questão da criatividade dos fanzines, elas vão longe, porque nós temos fanzines de diversos tamanhos e servindo para vários objetivos, digamos assim, né? Assim como o vinil ficou esquecido por um tempo e voltou com feiras e tudo mais, o fanzine também tem voltado. De 2010 para cá, com o pessoal em São Paulo, o pessoal da Fanzinada, que é um grupo que eu faço parte, que faz feiras de fanzines bem interessantes, não só em São Paulo, mas em outros cantos também. Nós temos, por exemplo, ó, esse fanzine aqui, que é do Instituto Federal Fluminense, Macaé. Então, dentro desse instituto, tem um pessoal fazendo fanzine. E são moleques? Não são moleques, não. E dentro de um espaço universitário. Então, os fanzines, eles estão se transformando, né? Passando por um processo e não exatamente, né, que vai levá-lo a uma profissionalização, porque muitas vezes a palavra profissionalização traz tecnicidade junto, né? Então, acho que a questão da técnica no fanzine, ela passa longe, porque é um fazer, ao meu ver, muito ligado à arte. E a arte não pode ser técnica. Eu tenho um outro livro aqui, ó, para quem quiser saber mais a respeito dos fanzines, é difícil colocar aqui. Esse livro aqui, ó, é de um grande camarada, fanzineiro de respeito, de São Paulo, chamado Márcio Snow. O nome do livro é O Universo Paralelo dos Zines. Nesse fanzine aqui, ele faz uma boa retrospectiva relacionada aos fanzines e fala sobre o futuro dos fanzines também, de acordo com o momento em que ele escreveu o livro, claro. Fala sobre fanzine e educação. E o Márcio Snow é um cara que eu julgo ter repensado os fanzines em vários aspectos, né? Ele, no sentido de criar outros formatos, ele faz o nanozine, que é um fanzine pequenininho, a ponto assim de você poder colocar usar ele até de brinco, um fanzine que você usa até de brinco, entendeu? Com algumas coisinhas ali para você ler, pequenininhas. Então, acho que o fanzine, ele vem de toda essa criatividade, e o fim dele é ser mais criativo ainda. É isso que eu acredito, não exatamente numa profissionalização. Mesmo porque
existe o Prozine. Já ouviu falar do Prozine? O Prozine seria esse fanzine mais profissional, o fanzine perto, próximo a ser uma revista, né, de grande circulação. Não, o fanzine não almeja ser um veículo de circulação. Por quê? Porque ele é experimental. Ele não é... dentro das escolas, ele é uma ferramenta pedagógica. Aí sim, pensando o fanzine como uma ferramenta pedagógica na escola, a minha intenção, o meu interesse é que ele cresça bastante, vários professores passem a usar. Só que a partir do momento que o fanzine passar a ser um modo até assim... se o fanzine perder essa sua magia relacionada a ser a liberdade, a autonomia, ele pode começar a se repetir, a ser repetitivo, a ser algo que engesse. E o fanzine não tem nada de como... não é uma ferramenta que engessa ninguém, é uma ferramenta que liberta. Sempre foi assim, acho que desde quando falou-se em fanzine na década de 70. Apesar dos fanzines eles começarem a existir na década de 30, mas com outro nome, para servir como um modo dos escritores trocarem, né, seu material entre eles, mas ele só passou a ser chamado de fanzine mesmo na década de 70, que ele ganhou esse nome de fanzine e começou a servir muito ali para os movimentos sociais se dialogarem entre si e promoverem os protestos e as conscientizações características da época. Então, eu acho que o fanzine ele tem, sim, um futuro. Esse futuro, a escola fará parte desse futuro, e fora da escola ele vai continuar sendo uma arma de contestação, de revolução e, acima de tudo, experimentação, tá? Experimentalismo. Antes de passar a bola de volta para você, eu só gostaria de mostrar um fanzine que eu acho que mostra para você como que o olhar para o fanzine tem mudado. O Arnaldo também participou. Esse fanzine aqui, ó, Traz para Rodar, foi tipo um trabalho de uma aluna da USP, que quis conhecer melhor o universo dos fanzines, e para conhecer esse universo, falou comigo, falou com o Ângelo D'Avanço, que é um fanzineiro da década de 90, 91, ele fazia o Falecida, fanzine Falecida, falou com o Arnaldo, que é o pai do Arnaldo Neto, o Arnaldo Júnior, que pode, ao meu ver, foi o primeiro fanzineiro de Ribeirão Preto. Esse aqui é o fanzine Quadrim, de 1981. Então, história é o que não falta para os fanzineiros, e respeito é muito bom, e a gente precisa dele, mas a gente caminha sem também, se precisar. Boa. Tendo ou não tendo, tá fazendo de qualquer jeito, né, João? Isso aí, cara. Claro. Ô, João, antes de passar para o Arnaldo, a gente vai bater agora 1h30 de papo, cara, e é magnífico isso. Saber mais, aprender mais sobre fanzine. Dá vontade de voltar a fazer. Eu também tive umas ideias aí no passado, rodei alguns e joguei todos fora, inclusive, porque ficaram bons demais para ser fanzine. E aí acabei descartando. Mas a vontade é grande de voltar a fazer, cara. O fanzine, ele é uma forma de arte muito bonita e rica, né? Com uma profundidade de causas, conhecimentos muito incrível. E assim, muito barato de fazer, né? Além de tudo, é muito barato de fazer. É uma pena que realmente as escolas tenham essa aversão, né? Tenham essa preocupação com o gasto de papel, com o gasto de tempo, achar que está fora do currículo e tudo mais. Mas tomara que
que a gente consiga conscientizar cada vez mais as pessoas dentro e fora da sala de aula, das escolas, para que compreendam o fanzine como uma necessidade. Eu vou passar agora para o Arnaldo e depois para você, João, de novo, para a gente se despedir aqui do pessoal. Só quero agradecer primeiro aqui ao Cafola, que mandou de novo aquela mensagem para a gente aqui, dando parabéns pela iniciativa, pelo tema abordado e pelas falas. A Tatiane Camerlato também, que participa aqui com a gente. E mais um punhado de gente que tem mandado os seus comentários, mas às vezes emoji. O emoji, infelizmente, não aparece aqui, mas as pessoas estão referenciadas nos comentários do Facebook. Brigadão. O Alencar, o Cafola, a Solange, a Joana mesmo, a Tatiana e todo mundo que tem acompanhado a gente aí no Facebook. Eu adorei de verdade e eu quero que a gente faça mais vezes e eu já vou fazer o convite para mim mesmo, João e Arnaldo, se rolar outro fanzine aí, quando rolar me avisa que eu quero participar, cara. Mesmo se for escrever uma nota de rodapé, assim, eu quero estar dentro, cara, eu gosto muito. João, vamos fazer assim, ó. Você tem 2 minutos aí para suas considerações. O Arnaldo tem 2 também. E aí eu volto para encerrar esse bate-papo que está fenomenal. Beleza. Então, tá aberto aqui certinho? Então, vamos lá. Olha, eu vou falar de um projeto para você que eu conversei há pouco tempo com o Arnaldo, sobre a gente fazer um fanzine que chame os professores das escolas para participar também, né? Entrar em contato com professores, promover o fanzine entre os professores também, para que eles possam expressar em textos, em desenhos, em receita de bolo, sei lá, se quiser, mas se expressar através dos fanzines, através do papel. Porque eu acho que se os professores começarem a sentir isso e a passar por essa sensação de participar de um fanzine, eles podem olhar de um outro modo quando forem trabalhar com seus alunos. Outra coisa, há alguns anos, né, eu comecei a cogitar a possibilidade de fazer um documentário falando sobre a arte do papel, falando sobre fanzines, falando sobre os fanzineiros aqui da região, né? Nós começamos assim, já gravamos algumas coisas, fizemos um teaser e agora tínhamos comprado, fizemos uma vaquinha online para comprar alguma coisa relacionada a um bom microfone. E aí veio a pandemia, deu uma parada, mas a nossa intenção é fazer, né? Isso já está encaminhado, assim. O que falta é mais dinheiro, né? Para poder fazer as viagens, para conversar com outros fanzineiros de outros lugares aqui próximos mesmo. E parte de edição, tem um amigo meu que vai nos ajudar, mas é sempre bom ter amigos editores nesse momento, porque nós estamos bolando esse documentário, e eu acredito que esse documentário vai ser muito importante para que as pessoas saibam a história dos fanzines na região de Ribeirão Preto. Como isso aconteceu? Né? De que modo? Quem são os participantes desse movimento? E outra coisa... tem um outro projeto também que é com quem me instigou a fazer, né? Foi esse amigo, o Mar Fisnot, que escreveu esse livrinho aqui. Na Feira do Livro do ano passado, nós sentamos e conversamos a respeito do meu trabalho no sistema prisional, e eu comentei com ele que algum dia eu gostaria muito de registrar a minha passagem, né, pelo sistema prisional, e também pela Fundação Casa. E aí nós começamos a conversar e ver a possibilidade disso se tornar ser um livro, né? Não um livro só com
com o meu relato de experiência, mas um livro com relato de experiência de outros 2 professores que ele comentou que tem essa mesma intenção, que é uma professora do Ceará e uma professora de Santo André, que é a Tina Curtis, tá? Quem quiser conhecer a Ziniteca Galco Vilas Boas, que fica no SECAC, né, que reúne, que tem um acervo de fanzines, não só da região, mas dos anos 90 também, fanzines que recebemos de outros estados. Basta entrar em contato, curtir a página Ziniteca Galco Vilas Boas. Nós temos fanzines, nós temos uma página dentro da página do site do SECAC, que tem acesso ao conteúdo online da Ziniteca Galco Vilas Boas. Você pode baixar seu fanzine nesse período de pandemia, por exemplo. Você pode também curtir a página do professor Jofra, que sou eu, professor Jofra, e aí você também pode, a partir do que é postado lá, entrar em contato comigo, se aproximar mais, conversar a respeito de fanzine, a respeito de literatura, a respeito de educação. Então, o código está aberto para todos. E obrigado pelo convite, Marco, e uma boa noite para você. Lembrando que, mas só mais um lembrete, sábado eu farei uma live com o escritor Menalton Bra, também no Facebook. Então fiquem atentos e participem. Valeu, obrigado. Boa, João. Legal, cara. Pô, muita coisa boa. Essa com o Menalton eu não vou perder. Eu tô meio avesso aqui porque eu tô tomando conta de um bicho selvagem aqui que tá, né, pulando no meu notebook, cara. Ô, João, essa daí do Menalton é muito legal, cara. O Menalton, prêmio Jabuti, escritor de Ribeirão, figuraça também, que eu tive o prazer de conhecer. Inclusive, conheci em Serrana, no SECAC. Eu já conhecia ele de vistas, né? E depois, pessoalmente, no SECAC, eu acho que a gente até participou de alguma coisa Marco, junto. só pontuar uma coisinha, ele é um escritor de Serrana. Ele mora em Serrana, desde 1987. Desde 1987. Nossa, cara, eu achava que ele estava em Ribeirão, desculpa. Foi uma falha aqui, desculpa, João. Ele é um gaúcho, né? Ele é gaúcho, mas vive em Serrana desde 1987. Ele me deu aula quando eu estava na 6ª série, né? Então ele já foi meu vizinho e agora mora no outro bairro aqui em Serrana. Bacana. Pô, João, você fala assim, parece até que ele é tão velho, né, cara? Te deu aula na 6ª série. Ô, Arnaldo, então agora é contigo, cara. Eu quero agradecer demais você ter participado também. Obrigado. Quero conhecer mais o trabalho do teu pai também. E quem sabe a gente marca uma live com vocês dois para falar um pouco dos quadrinhos e toda essa arte aí, porque é fenomenal, cara. Quadrinho e, né, a HQ como um todo tem gente que acha que é fácil fazer, né? Mas colocar um roteiro num quadrinho é uma das coisas mais difíceis que tem, cara. Eu já tentei e não dá. Às vezes resumir uma página em um quadrinho inteiro é muito difícil, porque o roteiro tem que ser muito conciso, né? Arnaldo, brigadão, faz suas considerações aí, vende teu peixe, fala do que você tem que fazer. Bom, Marco, só queria agradecer você pelo convite, agradecer ao João, agradecer as pessoas que acompanharam, né? É importante, né? As pessoas que dedicaram esse tempo, né, para ouvir a gente falar sobre fanzine, quadrinhos e educação. Isso é o mais importante, saber que tem pessoas aí tão engajadas na educação. Isso é um motivo de realmente muita felicidade, tá? Principalmente que a gente está disputando, né, hoje centenas de lives, né? Todo mundo fazendo live hoje, principalmente por conta do isolamento social, da pandemia, e as pessoas que nos acompanharam nesse bate-papo. Espero ter contribuído, né? Falei assim, de forma bem resumida, né? A gente tem assim muita coisa para falar, tem coisa que a gente aí vai se contendo um pouco por conta do tempo, mas espero ter contribuído com o bate-papo. Abraço a vocês.
Legal, gente boa, foi fenomenal. Agradeço demais vocês dois novamente. Só quero mandar um abraço aqui para quem chegou depois, a Ana Luísa Landi, a Irene Silva, Isabel Cristina Flores e também o escritor, coitado, cara, escritor também, Luiz Mozambani Neto, que acompanhou a gente, mandou uma mensagem de parabéns para todo mundo. O João conheceu o Moza também, eu acho que em Serrana também, né, João? Alguma coisa assim. Pô, escritores, né, cara? O mundo não precisa de mais escritores, o mundo precisa de mais, sei lá, médicos. Como diz, como diz o Loyola, o que nós precisamos é de leitores, né? É verdade, cara, Escritor tem tem razão. bastante. Gente, brigadão então. Valeu pela live aí, espero que todos tenham gostado e a gente segue para uma próxima. Até mais, tchau, tchau, um grande abraço para todo mundo.